Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, estamos aqui para mais um vídeo e nesta vez nós vamos falar de 18 motivos por que pastores desistem. Nós sabemos que o pastorado é muito complicado, é uma estrada longa, cheia de espinhos, com vários degraus podres dessa escada até chegar a você estar bem ministerialmente, lá com seus 70, 80 anos. Mas antes de entrarmos, eu quero beijar Bíblia, Antigo Testamento interlinear, hebraico, português, profetas posteriores, ou seja, profetas maiores. Isso aqui é lindo demais, é sabedoria pura, tá? Porque aqui, neste canal, o saber não ocupa lugar. Aqui você tem Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes. Então, faça a pergunta bíblica. Aí tem uma playlist só de respostas, quase 100 perguntas respondidas. Faça a sua pergunta. Sugira temas filosóficos, você que não é cristão. Ou alguma coisa que você queira que eu comente aqui neste canal, coloque aí nos comentários e nós vamos lá, tá bom? Clique aí, compartilhe esse vídeo se você gostou, compartilhe com os pastores, com os obreiros, para você analisar essa pesquisa, tá? Essa pesquisa, e dê uma curtida aí, me ajude aí no canal, porque cada vez que você curte, o YouTube entende que esse vídeo é importante, e aí ele divulga para mais pessoas, ele mostra cada vez mais esse vídeo, tá bom? Me dê essa ajuda aí, compartilhe ou clique, faça só uma das duas, não precisa fazer as duas não, faça só uma, tá bom? Então vamos ver essa pesquisa. Essa pesquisa ela foi feita nos Estados Unidos, eu quero deixar bem claro que essa pesquisa foi feita com 510 pastores nos Estados Unidos, tá? Pelo Instituto Barna da Califórnia. Então, mas que vai refletir em todo o Brasil, tá? Não tem muita diferença não, se tiver bem pouquinha diferença aí, uma coisa quase insignificante, que ela vale para o nosso Brasil, né? Para o nosso Brasil, tá bom? Então, compartilhe, clique aí, dê o seu joinha e vamos para o que interessa, que essa pesquisa é muito interessante para nós entendermos a mente do pastor. Tchau, vamos lá. Essa pesquisa, porque pastores, quais os motivos que os pastores pensam em desistir? Vamos começar do primeiro, né? Aí você já assiste a parte mais importante, e aí não quiser saber o resto, não vai saber. Então vamos lá. Primeiro e o segundo motivo aí, nós temos o primeiro, é o imenso estresse do trabalho. Nós sabemos que o pastor trabalha muito. Às vezes o cara pensa que o pastor não trabalha, né? Eu sempre digo que o dia que eu trabalho mais é domingo. Mesmo tendo o meu trabalho no dia a dia, o domingo é o dia que eu trabalho mais. Agora tem uma situação, né? Pastor que fica inventando muita coisa, né? Então, quanto mais coisas ele inventa, mais ativismo tem na igreja, esse estresse, a tendência é aumentar. Então, o pastor é muito responsável por esse estresse do trabalho, pelo menos em parte, né? Tem uma parte nessa culpa aí, porque é ele que gerencia, administra, né? Muitos congressos, muitas palestras, muitas coisas que poderiam ser enxugadas, né? O segundo motivo é eu me sinto sozinho e isolado, tá? Aqui nós sabemos que existem alguns que gostam de ficar sozinho mesmo, outros isolados mesmo, né? Mas não é o caso desses aqui. Eles estão reclamando disso. E nós sabemos que em algumas entidades, né, a própria liderança, os bispos, né, como nós dizemos, eles não dão suporte para alguns pastores, para algumas obras, né? Às vezes espiritual, às vezes financeiro, às vezes de mentoreamento mesmo. E o pastor fica sozinho e a tendência é... Então veja que no estresse foi 56%, né? E
de se sentir isolado, 43%. Nós temos o terceiro motivo porque os pastores desistem. Lembrando que essa pesquisa é nos Estados Unidos, tá? Essa pesquisa aqui foi feita nos Estados Unidos. Então, as divisões políticas atuais. Essas divisões aqui não quer dizer, até porque essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. Então, não quer dizer nada de Bolsonaro e Lula, não, tá? Embora isso tenha acontecido lá com Trump e outras mais, Biden, né? Mas não é só isso não, tá? Aqui tem a briga também de ideologias, de pensamentos. A gente já viu aí o Kleber Lucas da vida, né? Então tem muitos Klerbers Lucas da vida aí, tentando colocar sua ideia, colocar isso, gera muito atrito. E quem sofre mais é o pastor. Então, 38% disseram que há esse problema, é por isso eles pensam em desistir. Quarto motivo, está dizendo que estou insatisfeito com o efeito que esta função teve na minha família. Ora, os pastores, eles são afetados, sua família são afetadas. É muito importante que o pastor cuide da família, porque eu já vi casos em que o pastor perdeu a família. Ele segurou a igreja, mas perdeu a família. Então é muito importante saber gerenciar o nosso tempo, né? Graças a Deus, na entidade que eu estou, nós somos instruídos a ter tempo com a nossa família, né? Tirar tempo para estar com a família. É muito importante que o pastor viaje, é muito importante que o pastor esteja junto com a família. Estou falando isolado da igreja, né? Não é o meu caso, porque eu nunca tirei 30 dias, porque não dá mesmo, de férias. Mas é muito importante que o pastor tire 30 dias de férias. 30 dias sem pensar na igreja, pelo menos. Eu sei que é muito difícil, porque alguém vai ligar, vai dar polícia, você vai ter que resolver problema. Já fiz isso. Mas, se possível, 30 dias isolado da família, né? O quinto motivo, também com 29%, não estou otimista sobre o futuro da minha igreja. Aí nós temos uma questão muito interessante aqui. Todas as igrejas, elas têm problemas. Então, o membro que pensar que não vai ter problema, isso aí é mera leseira dele, né? Então, a igreja, ou ela não cresce, ou ela está tendo muita dificuldade, e o pastor, ele fica... Acho que não vai dar muita coisa aqui, não. Acho que aqui... E principalmente depois da pandemia. A pandemia trouxe um problema muito sério para a liderança, né? Então, depois da pandemia, eu até imaginava que ia melhorar as coisas, mas parece que foi piorar. Ou seja, as pessoas não querem mais templo, estão indo contra a palavra de Deus. O sexto motivo, também com 29%, é que minha visão para a igreja entra em conflito com a direção da igreja. Isso aqui é muito comum, tá, da gente até dizer que tá com aquela segunda política de políticas, né, que nós falamos. 29% eu acredito que entra. Graças a Deus na nossa entidade não tem isso. Na entidade que eu pertenço, né? Então, aí está 29%, é um número alto. A sétima razão, minha igreja está em constante declínio. 24% a igreja está em declínio, ou geralmente é igreja perdendo membro, perde muito membro, né? A gente sabe que o pastor é culpado por algumas coisas, mas tem coisas, irmãos, que foge o controle do pastor, né? Às vezes acontece tanta coisa e vem tudo ao mesmo tempo. Algumas vezes vem tudo ao mesmo tempo. O oitavo motivo por que pastores desistem nos Estados Unidos, e também não é muito diferente no Brasil, não estou satisfeito com o meu trabalho. Ou seja, 22% acreditam que tudo que eles estão fazendo não está rendendo nada, não. Não está tendo resultado. Isso é muito comum, principalmente quem está começando uma obra.
É muito comum. Aliás, em tudo na vida, quando a gente está começando, a gente pedala, 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 mas parece que não sai do lugar. Então, 22% estão com esse pensamento. Em nono lugar, ele diz que não se sente respeitado pelos fiéis, 21%. Mais uma vez, né? Falta de honra. Às vezes isso aqui, olha, o que eu percebo com minha pequena experiência que eu tenho, que eu não tenho tanta experiência assim, mas é Deus provando o próprio pastor mesmo, né? Deus provando o próprio pastor. E eu sempre digo que cada pastor tem um ministério. Não adianta a gente ficar comparando. Cada pastor tem uma personalidade, cada pastor tem uma missão, cada pastor tem um lugar para onde Deus vai levar. E quando eu digo lugar, não é apenas lugar geográfico, é lugar de posição espiritual, de questões mesmo, logísticas espirituais. E isso só Deus pode falar, né? Em 10º lugar, ele disse, não me sinto preparado para lidar com as demandas do ministério, 19%. Né? Ou seja, não teve preparo. Que a gente vê muito no Brasil, muita igreja abrindo sem pessoas preparadas. Os preparados já sofrem, os preparados já cometem cada coisa. Imagine os despreparados, né? Em 11º lugar, diz, não tenho o que preciso para ter sucesso no meu trabalho. Então, recursos, né? Recursos. Aqui nós podemos colocar recursos financeiros, que a gente sabe que a igreja passa, problema de recursos financeiros. Você quer fazer uma coisa, não tem dinheiro. Você quer fazer outra coisa? Isso aqui principalmente nas igrejas pequenas. Na realidade, quem sofre mais mesmo é o pastor da igreja pequena. Eu acho que do terceiro para baixo, até o último que a gente vai ver, o maior número é de igrejas pequenas. Então, eu não tenho o que preciso para ter sucesso no meu trabalho. Ou seja, não tem recursos financeiros nem recursos humanos. Você imaginou a pessoa começar uma igreja com a família apenas dele? Ou no meu caso, que eu comecei com 5. É uma luta muito grande. Parece que a batalha não termina nunca. Em 12º lugar, com 12% também, não me sinto apoiado pela minha equipe. Ou seja, os próprios líderes, é muito complicado isso aqui, né? Daqui para baixo a gente vai ver cada vez mais que a culpa é do próprio pastor. Daqui para baixo a gente vai ver que a maioria das vezes é culpa do próprio... Não me sinto apoiado pela minha equipe, ou seja, faltou trabalhar na equipe, né? Porque o pastor tem que ter apoio de pelo menos 50%. Se não tiver, vai entrar em declínio, vai ter briga, vai ter tudo e quem sabe a igreja até vai fechar. 13. Sinto-me chamado para outra profissão fora do ministério da igreja. Isso aqui é o que acontece, é quando você é chamado, você acredita que tem um chamado, você começa. Só que você começa com uma grande expectativa. Quando essa expectativa é frustrada, aí você começa a dizer, não, aqui não é meu lugar. Todo mundo passa por isso. Pastor dizer que isso pelo menos uma vez não passou, pastor é mentiroso. Agora, abandonar o ministério porque acredita é outra situação, né? Ou seja, não está dando certo, eu vou para outra profissão. Isso aqui é culpa do próprio pastor também. Em 14º lugar, eu experimentei uma crise pessoal de fé. Aqui eu gosto de contar um caso de uma... Não vou falar o nome da igreja por questões éticas, né? Mas não é uma igreja pentecostal, tá? Não é uma igreja pentecostal isso que aconteceu. O pastor estava com a igreja e pegou câncer. E ele disse, Deus me abandonou. Ele disse para essa minha colega de trabalho, Deus me abandonou. Então isso é uma crise, né? O pastor ele está suscetível a várias crises, mas ninguém sabe. Vamos saber como é que ele vai se postar diante disso, diante dessas experiências. Eu vi um vídeo terrível aí no Quai de uma ex-pastora dizendo que não acredita mais em Deus porque o marido dela passou não sei quantos anos trabalhando e na igreja e não tinha recurso, não tinha nada. Ele morreu de câncer e ela ficou e ela disse que ele não... Em outras palavras,
uma crise pessoal de fé. É muito importante, principalmente quando Deus, eu gosto sempre de falar que o silêncio de Deus para mim é pulverizador. Deus usa muito o silêncio com pastores e isso vai depender de cada um de nós, como nós vamos enfrentar isso. Tá? Então 6% tiveram essa crise, como alegaram tendo essa crise, né? Em 15º lugar, ministério não é o que eu pensei que seria. 6%. Muitos entram pensando que vai ser aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa e tal. E sabe que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Até porque tem o dedo de Deus. Eu gosto sempre de dizer, tem um dedo de Deus. Então, às vezes o cara vê as igrejas crescendo, pensa que a dele vai crescer também. E às vezes até o próprio pastor faz com que a igreja cresça. Não é um crescimento genuíno. Para mostrar número para os outros, para fazer não sei o quê, ou porque ele não é sincero mesmo com ele mesmo. Vai quebrar a cara mais lá na frente, né? Então ele traz a família, eu já vi muitas igrejas fazer isso. Ele pega, traz a família, ele sai atrás das pessoas, aí ele paga a condução, paga só para a pessoa assistir o culto. Aqui mesmo perto de casa tem umas igrejas que está difícil concorrer com elas. Elas estão dando um rancho para as pessoas que querem que vêm participar do culto. Então, muitas vezes o cara pensa, ele não sabe disso, ele não conhece essas coisas, né? E aí quebra a cara. Em 16º, não me sinto respeitado por quem está fora da igreja. Mas isso aqui esse aqui, como eu falei, ele entrou querendo ser honrado pelos de fora. Se a gente não é honrado nem pelos de dentro, imagine pelos de fora. Isso aqui 6% tá... Não tem chamado, isso aqui não tem chamado não. 17%, no número 17, tá? Disseram que não era nenhuma das outras, né? E por último, para 21%, colocaram aí algo mais, né? Que não estava relatado nessa lista, tá bom? Então, aí está o motivo, tá? Os maiores motivos. Então, não vá pensar que pastor só cai com pecado, não. Pastor sai da igreja só por causa de pecado, não. Tem muitas coisas envolvidas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.